Vamos lá, Números 23, versículo 19. Vamos fazer a leitura. Você que está em casa, peço que você não fique agora folheando a Bíblia. Se você tem uma Bíblia digital no celular, né? Eu acredito que você não vai conseguir, só se tiver dois aparelhos, tá? Eu peço que você agora pare e preste atenção. Porque qualquer distração que houver, você pode perder a bênção do Senhor, né? Vamos falar sobre promessas, para você entender que tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Deus não é homem para que minta, né? Nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Uma pergunta. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Aí, né, tem pessoas que vão dizer, mas ele veio em forma de homem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quem veio para a Terra foi Jesus Cristo, não foi Deus. Deus ele não se transformou em homem, tá certo? A Bíblia está falando de Deus, ele não está falando de Jesus Cristo, homem, tá? Isso está lá em Números 23, versículo 19. Agora lá em 2 Coríntios 1, né, capítulo 1, versículo 19 ao 20, vai falar assim: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vós por mim, e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantos forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ou seja, por causa de Cristo, você tem um sim. Por causa de Cristo, há uma confirmação e tem um amém também. Ou seja, o amém está dizendo, assim seja. Então, se você pede algo no nome dele, então, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Pessoal, tem hora que vai dar uma travadinha aí, mas continue na live, tá certo? Não saia, porque em nome de Jesus Cristo, ela não vai cair mais. Aí lá em Josué, capítulo 21 e versículo 45, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Oi, você ouviu o que foi falado nesse momento? Você entendeu? Todas as promessas se cumpriram. Então, se Deus prometeu algo, vai se cumprir. Pode até demorar, mas vai se cumprir. Ela só não vai cumprir na sua vida se você desistir no meio do caminho, no meio do deserto, no meio do caos que você às vezes está passando. Mas que caos é esse? Às vezes você pode estar passando um caos financeiro. Às vezes você pode estar passando um caos sentimental. Às vezes você pode estar passando um caos familiar. Às vezes você pode estar passando um caos material. Tá certo? Às vezes você está passando um caos de identidade. Formação de identidade. Pessoal, segura só um pouquinho aí que eu já volto. É só uma questão de 1 minuto. Rapidinho. Boa noite, meu tio Anaído. Deus abençoe o senhor. Né? Amém também. Vamos voltar. Vamos voltar porque tá bom, né? Está glorioso. Deus, ele é bom. Então, paramos no versículo, no capítulo de 2 Coríntios, tá? Em Hebreus. Não, falei de Josué? Falei. Em Hebreus 10, 23, fala assim: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ou seja, aquilo que você professa, se você professa uma palavra de vitória, né? Uma palavra de alegria, uma palavra de confirmação, né? Eu creio que Deus pode fazer tal coisa na minha vida, né? Eu vou falar a respeito de mim nesse exato momento. Tem momentos que você se encontra numa situação que você pergunta
Pai, será que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir? Porque financeiramente eu não consigo, eu não posso resolver. Aí às vezes você para assim, mas será que ele ouviu a minha oração? Né? Será que a minha oração subiu ao céu? Eu não sou digno, né? Às vezes, eu estou falando como um ser humano, né? Normal, né? Tem momentos que há essa dúvidazinha, é normal. Nós vamos passar por essa dificuldadezinha, por quê? Porque tem momentos que a gente se comporta, às vezes, que nem Tomé, porque às vezes você quer ver para crer. Né? Você quer apalpar, você quer dar uma olhadinha e ver se realmente vai se cumprir. Né? Por exemplo, no meu casamento. Né? Assim, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, Senhor, não tenho condição de fazer a festa do casamento, está faltando, né, muita coisa, ainda não tem casa para morar, tem imóveis que está faltando, tem tanta coisa que está faltando. Tá faltando a geladeira, tá faltando o fogão, tava faltando o gás. E não é possível, ainda você cai doente. Né? E numa circunstância normal, você para, olha para um lado, para o outro, assim, rapaz, esse negócio, só Deus pode fazer uma obra. E você chega num estado de tanta aflição na sua vida, porque os dias vai se aproximando. E você não sabe por qual caminho o Senhor vai aparecer. Ou seja, é o waymaker, né? É fabricante de maneira, o fabricante de caminho ou um caminho no deserto. Então, no meio do deserto que eu estava vivendo junto com minha noiva, nós não sabia por onde é que ele ia aparecer, mas ele prometeu, né, pela palavra que ele ia mobiliar a nossa casa. Ele prometeu. Só que tem hora que você, sabe, você dá aquela paradinha, olha para o céu, olha a rua. Será que vai tá chegando alguém aí para trazer alguma coisa, né, para nos abençoar, para nos ajudar? Porque você vai chegando o período ali, a data e tudo, não acontece nada. Rapaz, é difícil. E chegou um momento que eu estava numa situação tão angustiante que Deus ele resolveu falar comigo. Chegou em plena sexta-feira e eu saí cedo e só consegui chegar em casa 1 hora da manhã porque Deus estava falando comigo em um movimento de oração. E não tinha como você dizer, não, não é Deus. Era Deus puro na minha vida naquele momento. Ele pregou algo que eu conversei com ele no meu quarto e eu falei, Deus, eu só posso colocar minha mão até aqui. E até onde eu coloquei minha mão, eu acredito que eu atrapalhei. Mas eu vou tirar minha mão de cena e eu vou deixar nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. E aconteceu outras coisas também no meio do processo. Amém, meu tio? Sabe, o coração ele deu uma. Houve um. É quando você leva uma facada no coração e aquele coração ele fica, sabe, doendo. E Deus começou a criar um caminho ali naquele processo todo. Até minha prima, que ela está na live, ela faz parte dessa benção, né? Desse processo todo. E é uma história que você não consegue terminar de contar, né? Porque foi tanto milagre, mas foi tanta obra, mas foi tanta coisa que Deus fez que você nunca consegue terminar o processo dessa história, né? Do que nós vivemos. Né? E ali, para uma cerimonialista fazer o processo ali do casamento, na época estava custando quase 700 conto, estava entre 500 a 700 reais.
E você olhava para sua conta bancária, saldo zerado. Eu falei, como é que vai pagar esse negócio? Né? E desempregado, o movimento da loja estava em baixa, sabe? Deus é bom mesmo, meu pai. E a gente é um dos motivos que você não pode desistir, sabe? É um dos motivos que você tem que acreditar que em meio todo o deserto que você está vivendo, ele ele vai criar um caminho, sabe? E ali Deus ele foi lá, começou um movimento, sabe? Não tinha guaraná, não tinha não tinha suco, não tinha praticamente não tinha muita coisa. Deus começou a incomodar os corações dos irmãos, aí preparou salgado, aí, assumiram, teve pessoas que assumiram o bolo, né? No processo, você não consegue agradecer a todas as pessoas que lhe ajudou no período ali do casamento. Por quê? Você sabe que foi um movimento de Deus, mas você só tem um jeito de dizer, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor movimentou tudo aquilo que o Senhor poderia fazer, porque na minha alçada, no meu processo, eu não conseguia mais resolver. Faltando 2 dias ali, se eu não me falha a memória, uma irmã vai e liga para minha noiva e fala: Deus preparou aqui os Guaraná. Aí ela saiu para comprar o Guaraná, junto com a irmã, comprou água e muita coisa, tá? E Deus ele foi lá e pregou, né, o espaço ali do casamento. Né? Deus foi lá e preparou todas as coisas. Então, sabe, Deus, ele é um Deus que ele cumpre as promessas dele. Deus, ele é fiel, né? E chegou ali, faltando os 45 do segundo tempo, né? E eu falei, pô, só tem uma pessoa que eu posso falar que pode me ajudar para resolver essa causa aqui. E ali eu sou grato a Deus, primeiramente, e grato à minha prima Larissa. E eu falei com ela, prima, eu estou precisando sua ajuda. Glória a Deus. Para fazer ali o processo da entrada do casamento ali, né? E Deus foi lá e preparou todas as coisas. E tanta coisa que o Senhor preparou ali naquele casamento. Até eu entrar no casamento, Deus ele fez muita obra. Desculpa. Quando foi de manhã, meu avô estava ali sentado comigo. E eu comecei a falar com ele o que Deus estava fazendo na minha vida. E que eu não tinha condição nenhuma de estar casando naquele dia. Sabe, a coisa mais bonita que eu vi Deus fazer naquela manhã ali foi ele mexer no sentimento do meu avô e falar, ele falou comigo assim, depois que você casar, eu vou casar e eu vou chamar minhas filhas, todas as minhas filhas, e vou pedir a ela que elas casem. Porque eu não, porque existe um mal que está atrapalhando a nossa família. E eu vou casar e vou chamar todas elas, todos, para que casem também, sabe? Naquele exato momento, você percebe o quanto o rebuliço que o Criador ele faz para mexer na vida também dos seus avós com 92 anos, né? 93, se eu não me engano agora. Então ele é um Deus de promessa, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus que cria
caminho aonde você não pode passar, e Ele abre caminho. Ele é um Deus que Ele abre portas, sabe? Tudo aquilo que você precisa, Deus, Ele pode fazer. Amém, meu. E ali você, né? Minha mãe falou aqui sobre o processo da cirurgia. Eu fui para a cirurgia sabendo que eu voltava. Todas as 2 vezes que eu fui, eu sabia, estava em paz, eu sabia que eu ia e voltava. Porque todo mundo, toda pessoa que sabe, né, que serve a Deus de verdade, ela sabe se ela vai embora ou se ela não vai. Então, Deus ele tinha me prometido algo. Ele me prometeu me dar uma família. E eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eu não ia morrer antes do tempo. E as coisas precisavam se cumprir na minha vida e na vida da minha família.